que você está vendo não é uma obra de arte ou uma peça de museu. Trata-se de um computador funcional montado em uma placa de madeira e preso em uma parede. Ficou curioso para saber como fizemos isso? Pois agora mostramos o passo a passo em mais um vídeo do Tecmundo para você. A montagem de um computador na parede é como um projeto de arquitetura. O primeiro detalhe importante é ter em mente que os componentes, quando expostos em uma parede, estão sujeitos ao clima e também a acidentes domésticos, por exemplo. Também é necessário ter cuidado com componentes especiais. É importante observar tudo muito bem para saber como prender cada componente. Por exemplo, a placa-mãe é projetada para ser presa na vertical. No entanto, as placas que se ligam a ela, não. Por isso, é necessário saber a necessidade de suporte para cada componente. Para fazer isso, nós usamos os seguintes materiais: um computador, parafusos para madeira, para parede e também para prender os componentes, suportes para parafusos, braçadeiras, furadeira, ferramentas diversas que utilizamos conforme a necessidade, como alicates, lápis e régua, e um compensado de madeira como suporte para os componentes. A nossa estrutura tem 80 cm de largura por 60 cm de altura e 1,5 cm de espessura. Muitas pessoas também utilizam chapas de metal para montar o computador na parede. O computador que utilizamos é simples. Os únicos componentes aproveitados foram a placa-mãe, a fonte de energia, o disco rígido e a unidade de leitura ótica. O processo de retirada desses componentes exige certos cuidados. Primeiro, descarregue a energia eletrostática do seu corpo, tocando em algum material de metal não pintado e devidamente aterrado ou com uma pulseira antiestática. Sempre que retirar a placa-mãe, é preciso ter cuidado ao desconectar todos os cabos ligados a ela. Desparafuse a placa e preste atenção ao seguinte: algumas têm suportes para os parafusos, outras não. A nossa placa-mãe é presa diretamente ao gabinete, portanto, precisamos adquirir suportes como este que você confere na imagem. Outro detalhe importante: você precisa de uma maneira para ligar o computador. No nosso caso, optamos por retirar o botão do gabinete e aproveitá-lo, assim não precisaríamos mexer diretamente na placa-mãe para ligar tudo. Retiramos todos os componentes. Repare que não temos uma placa de vídeo. Se você tem uma e pretende montá-la fora do gabinete, precisa ter atenção. Há um extensor especial que você conecta ao slot da placa para conseguir utilizá-la deitada. É altamente recomendado que você tenha este cuidado com a placa de vídeo se montar o computador na parede. Pegamos todos os componentes e os colocamos em uma mesa para termos noção do espaço que eles ocupam e a medida dos cabos para conectá-los. Assim, poderíamos fazer um suporte de madeira sob medida. Dispomos tudo de uma maneira bastante espaçada para que o layout ficasse agradável e funcional. Neste momento é necessário considerar as saídas dos cabos. Como o computador vai ficar na parede, obviamente o ideal é ter as conexões para baixo. No nosso caso, devido ao tamanho dos cabos da fonte, foi necessário colocá-la à esquerda da placa-mãe e bastante próxima. O nosso layout ficou pronto e chegamos à conclusão que precisaríamos de um suporte de 80 por 60 centímetros. Em relação à espessura, é necessário ter em mente que o suporte não precisa ser grosso, porém firme. Seja de metal, madeira ou outro material, o importante é que seja sólido e firme. A parte mais delicada do processo é prender todos os componentes no suporte. Optamos por utilizar parafusos e braçadeiras para isto. Reproduzimos o layout estabelecido e então marcamos os pontos dos furos no suporte com um lápis. Aqui é importante conferir bem o espaçamento. Com uma furadeira, fizemos todos os furos necessários. Sempre bom lembrar de tomar cuidado ao mexer com uma ferramenta desse porte. Recomendamos o uso de máscaras e óculos de proteção. Como pretendemos utilizar braçadeiras, então os furos precisam atravessar a madeira, todos eles. Repare bem que o processo vai fazer sujeira com a serragem e você deve limpar tudo muito bem antes de começar a montagem. Cada componente precisa ser preso de maneira que fique bem firme. A placa-mãe exige atenção especial neste momento.
ela precisa de espaçadores para não ficar encostada na placa de madeira. Por isso utilizamos 4 suportes embaixo da placa, todos bem firmes na madeira. Parafusamos com firmeza, assegurando que tudo ficou bem preso. O HD também precisa de atenção especial. Utilizamos 4 parafusos na base para criar um pequeno vão entre a placa lógica e a madeira, uma vez que o componente, assim como a placa-mãe, não pode entrar em contato direto com o suporte. Nas laterais, colocamos suportes de parafuso para então passarmos as braçadeiras e firmar o disco rígido na base de madeira. Para prender o leitor óptico, colocamos 4 parafusos nas laterais e passamos as braçadeiras por eles. Neste caso, passamos 2 braçadeiras em cada furo, dando um efeito bem bacana na construção do suporte. Para prender a fonte, improvisamos de maneira bem simples. Aproveitamos os vãos da grade de ventilação para passar e prender as braçadeiras, sempre observando para que elas não tocassem na hélice do cooler. Se fôssemos prender a fonte por cima, a braçadeira precisaria ser muito grande. Esse é um detalhe importante. Se você quiser emparedar um computador, esteja preparado para improvisar bastante. No final das contas, a sua criatividade conta muito. O próximo passo foi ligar os cabos. É importante verificar se todos eles estão bem conectados e firmes. Com mais uma abraçadeira, prendemos os emaranhados de fios para que eles ficassem com um aspecto agradável visualmente. Improvisamos mais uma vez e prendemos o botão de energia em um dos buracos da placa-mãe. Demos também um último acabamento na parte de trás do suporte de madeira. Veja como ficou muito legal a nossa máquina presa e já conectada. Por último, colocamos 2 ganchos e penduramos nosso PC. Bacana, não é mesmo? Então, com um pouco de criatividade, você pode ter obras de arte como essa, bastante funcionais. Vale lembrar que fizemos alguns testes para checar se tudo estava funcionando direitinho. Demos uma olhada principalmente na temperatura, que se mostrou bem baixa. Esperamos que você tenha gostado e até nosso próximo vídeo. Ei, não se esqueça de clicar no botão para se inscrever em nosso canal.